Hack-ROMs. Eu amo hack-ROMs. Sendo criados originalmente como forma de corrigir algum erro do jogo, como traduções erradas ou sprites errados, acabou que esse conceito foi longe demais e acabou se tornando mais como um mod em si. Elas sempre melhoram o jogo em pelo menos 200%, aprimorando ele, colocando mais conteúdo, melhorando inimigos e o mapa. A comunidade de hack-ROMs tem uma capacidade enorme ao nível de modificar um jogo até ele parecer outro. Sendo sincero, eu acho que joguei mais hack-ROMs de Pokémon do que Pokémon mesmo. Eu zerei Light Platino, Unbound, Glazed, Delta Emerald, Type. Até seria o Pokémon em que eles trocam todos os Pokémons por personagem de Dragon Ball. Mano, Pokémon Tinten é o bagulho mais viajado que eu já vi em uma hack-ROM, cara. Tipo, o Brock vira o Yajirobe. Bom, tem hack-ROM pra caralho em Pokémon. Mas eu queria saber se tem outras hack-ROMs assim pra outros jogos. E claro, eu vou procurar hack-ROM pra uma das minhas franquias de jogos favoritas. Vila Castlevania. E esse pensamento que eu tive foi há 2 anos atrás, em 2019. E lá, eu baixei altas ROMs e joguei. E só esses dias eu tive a ideia de pegar meus saves antigos. Pegar mais algumas hacks lá pra testar, e aí jogar e ver se eram tão boas quanto eu lembrava. E pra começar minhas aventuras nas hack-ROMs, eu fui procurar no Google no site que eu usava pra sempre pegar hack-ROM. XV, Hacking, um site que te permite baixar hack-ROMs em diversos jogos. E sim, por mais que pareça que tu vai pegar um vírus baixando algo aqui, ele é 100% confiável. Procurei de área, vi que tinha algumas, mas as que tinha lá eu já tinha baixado, então fui à procura de outros jogos, que são o Harmony e o Circle. Procurei, achei, baixei, dei, e já fui logo instalando um jogo comum. Pra quem não sabe, ter acesso a hack-ROMs de Castle não é tão fácil quanto a de Pokémon, em que tu baixa elas e foda-se. Até porque a G-Castle vem em .ips, um formato que não roda no GBA. Pra tu poder jogar mesmo, você precisa do programa Luna IPS. Ele é meio que um conversor que consegue transformar o arquivo IPS, se mesclar com o GBA e assim fazer um jogo novo. Eu fiz as conversões e tal, e agora vamos ver como as hack-ROMs de Castle são. Primeiro vamos começar falando das hack-ROMs do Harmony. E assim como a maioria das hack-ROMs do Castle que eu vou falar, elas só tem os sprites, ou seja, só muda o visual. Um exemplo disso é a nossa primeira hack-ROM a ser testada, que é a Revenge of the Cycle, nome bizarro da... Uma hack-ROM que muda apenas a paleta de cor dos sprites do jogo, deixando ela mais escura. Não é tão destacável, mas ainda é legal ver que alguém se esforçou a fazer isso. O jogo fica até mais bonitinho assim. Mas agora, uma que real se destaca é essa aqui. Troca o Just pelo Trevor da Netflix. Puta que pariu. Mano, olha que sprite lindo, velho. Nossa, ficou muito foda. Tipo, ele se movendo. Nossa, se move tudo. Ah, velho, o problema é que a corrente tá saindo do dedo dele. Parece que é por ficar atacando. E outra igual essa aí do Trevor é essa aqui, que troca o Just pelo protagonista do Mirror of Fate. E, bem, um sprite assim como o do Trevor é bem bonito e tal. Realmente parece o outro lado do jogo 3D. Só que em 2D. Bom, infelizmente o Circle só tem 2 hack-ROMs. Em uma, o Nathan troca de lugar com o Hyugi, e o Hyugi é o protagonista. E, por acaso, é muito bem feita. E a outra é a que eu vou mostrar agora. E ela se destaca muito, porque ela literalmente modifica a mecânica do jogo. Bom, no Circle, o sistema de magia são essas cartinhas aí. Tu consegue elas por meio de drop, ou seja, tu mata um esqueleto e dropa uma carta. Esse sistema de sorte é até bom, se usado de modo correto. Até porque no Circle, por terem poucas cartas, e as chances delas droparem já seriam muito pequenas, a chance de tu fechar o jogo sem nem metade das cartas é bem grande. Então, sabendo da merda que esse sistema, um anjo do senhor chamado Dev Ange fez uma hack que literal deleta o sistema de drop e aplica as cartas na exploração. Agora, ao invés de você pegar as cartas dropando, tu pega explorando o castelo. Isso adiciona e muito no jogo, até porque ele tá bem melhor que antes, também tá bem mais justo. Só fico triste que a exploração mal feita ainda tá lá. Mas, pelo menos, um dos problemas do Circle foi resolvido, né? Até agora as hacks que tiveram pros jogos posteriores foram bem poucas. Mas, véi, a do... Nossa, tem hack ruim pra caralho do área. Não tanto quanto de Pokémon tem, mas tem algumas consideráveis, e muito delas se destacam. A primeira que eu quero falar é uma que eu não lembrava de ser tão boa assim, que é a Call of Chaos. Ó, se liga, esse aqui é brabo. Véi, eu quero que você adivinhe que hack 1 é essa. Sobre o que é. Véi, eu quero que vocês adivinhem sobre o que é esse negócio. Não, melhor, não precisa nem adivinhar, é só ler aqui. Ó, eu jogo com o Drácula. Legal. Mas como assim? Então o Drácula tem que impedir teu castelo de ser invadido pelo MST? O que é? Acho que sim. Eu não sei, eu não li a história. Nessa hack tu joga com fucking Vlad Tepes, o Drácula. E pelo que eu entendi, você perdeu o teu poder do castelo ou algo assim. Sinceramente, foda-se, eu não ligo. Porra, olha esse sprite dessa movimentação. Ai, digno de Oscar. Ah, é, a poção de vida. Velho, restaura 100 de vida, what the fuck? É sangue.
Isso é muito Isso é da hora. legal. Isso é da hora. A história começou Dane-se. com O o meu meu pau pau no teu ouvido, grudou na Grudou na bunda bunda dele, dele, vinculado ao infinito. Comi o teu Teu pai, pai. também comi o teu primo, é o bem fé. Falando sério, essa hack aqui é bem da hora, modificando algumas armas pra serem morcegos e tal, modificando alguns ataques seus e umas almas pra combinarem mais com Drácula. Tirando isso, cara, ela não modifica o mapa e tal, e isso é até bom, até porque mantém a essência do castelo e leva o design magnífico do área. Também tem um aqui que talvez não vai te impressionar muito, até porque é só uma hack que muda as sprites do jogo, colocando eles com a palheta de cor mais aproximada com a do DS. Não é uma puta adição ao jogo, mas eu acho até da hora a nova palheta. E quando eu vou jogar casualmente, eu escolho essa aí pra ir. Até porque assim o som vai ficar mais bonitinho. Convenhamos. Pra seguir o trem do Call of Chaos, que muda o personagem, as almas e as armas, temos o Reaper of Sorrow, uma hack 1 que tu usa a forma humana da morte. Essa hack aqui eu não gosto muito, até porque diferente do Call of Chaos, que é bem divertido, jogável e balanceável, essa aqui tu começa com a fucking foice gigante que dá mais de 100 de dano. Essa foice acaba morrendo muito fácil de desafios iniciar do jogo. Eu literalmente destruí o primeiro boss em fucking 5 segundos. Não é uma das minhas favoritas, mas eu também não odeio ela. Eu só acho ela normal. Ô, se liga, se liga. Vou te mostrar. Ó. Não, quase! Não, se liga. Vocês vão ficar. Nossa, ele é muito inteligente. Ó. Quase, peraí. Calma, é daqui, ó. Não. E por último, e muito broxante, temos a hack que altera o HUD do jogo. E é isso. Ela só faz o HUD ficar cinza. E só. Bem brabo. E por último, voltando às raízes do Harmony, temos a hack que altera o sprite do Soma e faz ele virar o Genya Arikado, um dos NPCs do jogo. Caraca, você joga com Genya! Só que o sprite dele é cagado. Esse só me lembra aquele vídeo do Gemapix dele tentando recriar o primeiro jogo. É que é o mesmo personagem que ele pega. Cara, realmente o Gemapix anda muito na programação, né? Olha, até o menu tá diferente. Tão brabo que ele é. Não tem muito o que comentar aqui. Eu só tenho a dizer mesmo que o criador podia pelo menos ter dado uma consertada no sprite do Arikado, até porque no jogo original ele já era meio moído das ideias e aqui ele continua. Mas é até legal e bonitinho ver ele se movimentando. Antes de acabar o vídeo, eu queria agradecer também você que viu aí. Sei lá, se você compartilha, se não compartilha, por favor, compartilha. Eu fiz uma partezinha no podcast que eu vou participar agora, que é o Monkey Cash. Confere aí, ele tá na descrição. A gente falou de Naruto. Talvez quando esse vídeo lançar, já vai ter lançado, eu não sei. Enfim, eu fiz a ponta lá, ver. Também ver o que eu não fiz ponta, porque é bom sempre ver aí, pra ajudar os caras, eles são meus amigos. Os caras fazem uma edição muito pica. Mano, o Monkey Cash é muito foda, é isso aí. E antes de acabar o vídeo, eu queria falar que teve entrar mais um hack room aqui. Mas acabou que meu teste com ela ficou tão caótico e tão longo que eu meio que formei conteúdo pra um vídeo só. Então, né, próxima semana, vem aí a hack room mais caótica que eu já joguei.